Ano Bíblico 2022. Isaías 44. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira como uma linha e faz um esboço com um taçador. Ele o modela toscamente com formões e marca compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, ou talvez apanhe um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora, é ele, diz, salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver. As suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer, metade dele eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo. Ó Israel,
Eu o fiz, você é meu servo. Ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Grite bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu a restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo: sejam lançados os seus alicerces. Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros da terra, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-nas as nuvens. Abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você
e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos, juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e fez. Ele a fundou, ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada, ele diz. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente, de algum lugar, numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se vocês, fugitivos das nações. Ignorantes são aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador? Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exaltados. Isaías, capítulo 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por Ai são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam. Incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os susterei e eu os salvarei. Com quem vocês me compararão ou com quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformá-los num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no de pé em seu local, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer, embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. A quem eu disse, isso eu farei acontecer, o que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante,
e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Isaías, capítulo 47. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e a sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva e nem sofrerei perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e conhecimento a enganam quando você diz a si mesmo: somente eu, e mais ninguém além de mim. A desgraça alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você o mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a extenuaram. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho. O fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existe brasa para aquecer ninguém. Não há uma fogueira para sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios, escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Isaías capítulo 48. Escute isto, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dependem do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas. Minha boca os anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era, os tendões de seu pescoço eram ferro e sua testa era bronze. Por isso há muito lhe contei essas coisas antes que acontecessem. Eu anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram.
Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las. De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca os conheceu antes. Por isso você não pode dizer sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento desde a antiguidade. O seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor eu a contive. Para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você. Embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Escute-me, ó Jacó, Israel a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem de pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei sim. Eu o chamei, eu o tratei, eu o trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegrias e proclamem. Enviem-no aos confins da terra, digam: o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha para eles. Fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Que palavra maravilhosa! Os capítulos de Isaías, a partir do capítulo 40, quantas mensagens fantásticas nós temos aqui de um Deus que diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Aquele mesmo que diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você. Que maravilha isso! Deus nos ensina o que é melhor para nós. E diz que o dirige no caminho que você deve ir. Que você ande no caminho do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.